Seus pés de chumbo, soldados desajeitados, por acaso comeram pelo nariz? Estão se arrastando como calangos lagartos cozidos? Querem que eu os mande todos para o camburão hoje e os esfole vivos? O vento gélido que descia pelas encostas da Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, golpeava impiedosamente os rostos dos recrutas. No entanto, o que aterrorizava mais do que a rajada era o berro do Major Ricardo Moura, o oficial de operações, esbravejando com um megafone no palanque. O campo de instrução de selva da 2ª Brigada de Infantaria parecia um verdadeiro inferno. Os instrutores, usando boinas vermelhas, empurravam os soldados para poças de lama como demônios. E o Major Moura, que supervisionava a cena, segurava um osso de costela gorda e oleosa em vez de uma bengala de comando. O chão do campo de treinamento já estava transformado em um pântano viscoso devido à chuva do dia anterior e ao suor e sangue dos soldados. Gemidos de agonia escapavam da boca dos soldados que repetiam o PT-8 treinamento físico-militar. O cenário era um caos desorientador, misturando soldados vomitando, outros se debatendo com cãibras nas pernas e os gritos assustadores dos instrutores caindo sobre eles. Entretanto, um mundo totalmente diferente se desenrolava na tenda de comando e controle, num canto do campo de treinamento. O que vazava pela abertura da lona não era cheiro de suor, mas o aroma delicioso de picanha assada e o cheiro azedo e forte de cachaça. O Major Ricardo Moura estava sentado arrogantemente com as pernas cruzadas, de costas para o quadro de situação do treinamento. Ao seu lado, 2 capitães e um subtenente se apressavam em encher seus copos, servindo como a um senhor feudal. Major, esta turma está deplorável. Precisamos apertar ainda mais para que aprendam a ter disciplina. O comandante da Companhia de Apoio de Combate sorriu servilmente, servindo cachaça no copo vazio do Major Moura. O Major Moura limpou os lábios brilhantes e deu uma risadinha. É a molecada de hoje em dia. Com esses smartphones e tudo, a mentalidade está podre. Pensam que o quartel é um acampamento de escoteiros. Olhem só para aqueles do 3º pelotão. Uma bagunça total. Digam aos instrutores para afundarem a cabeça deles no lodaçal, agora. Sim, senhor. Enquanto o capitão transmitia por rádio ordens que beiravam a crueldade aos instrutores, o Major Moura mastigava a picanha com a boca cheia e soltava um arroto. No momento em que eles faziam uma festa com a miséria dos soldados como aperitivo, uma velha marruá militar parou no posto de guarda da entrada do campo. A porta do carro se abriu e uma bota de combate suja de lama pisou com firmeza no chão enlameado. A pessoa que desceu ostentava a insígnia de 2º tenente do Exército, como se tivesse acabado de ser comissionada. Um rosto pálido se revelava sob o cap de combate abaixado sobre o dolman folgado. À primeira vista, era uma oficial feminina de aparência delicada. No entanto, seus olhos brilhavam mais frios e penetrantes do que o vento gélido da Mantiqueira. Seu nome era Isabela Fonseca. Idade, 39 anos. Ela era a general de brigada mais jovem desde a fundação do Exército Brasileiro e estava programada para assumir o comando da 2ª Brigada em 3 dias. Uma máquina humana, apelidada de a Jararaca, a Víbora, que havia realizado operações de contra-terrorismo no lendário Comando de Operações Especiais COPESP. A razão para ela ter removido as 2 estrelas brilhantes de seu ombro e aparecido ali com o distintivo de um 2º tenente era clara. Esta unidade está podre. Não vou acreditar em nada até que eu veja com meus próprios olhos. Isabela Fonseca ajustou seu uniforme, repetindo a frase para si mesma. A situação da 2ª Brigada, capturada por sua rede de informações, era desoladora. Denúncias de abuso de soldados choviam e acidentes devido à indisciplina dos oficiais eram constantes. No entanto, os relatórios enviados ao alto comando estavam sempre camuflados com mentiras como nenhuma ocorrência ou prontidão total de combate. Ela havia se arriscado a essa perigosa infiltração para verificar, na posição mais baixa, como seus futuros subordinados estavam sendo tratados. Quando ela entrou no campo de treinamento, o sentinela que guardava a entrada se assustou e fez a continência. Firme, o que a trouxe aqui, tenente?
o soldado arregalou os olhos com a aparição da desconhecida oficial. Nunca antes um oficial havia aparecido em um campo de treinamento sozinho, apenas com seu equipamento individual e sem um ajudante de ordens. Isabela Fonseca retribuiu a continência desajeitadamente e apresentou a identidade de cobertura que havia preparado. Segundo o tenente Isabela Fonseca, recém-chegada à companhia de comando, fui designada para observação e treinamento de instrução de selva. Onde está o oficial de operações? Sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade cortante. O sentinela hesitou e apontou para a tenda de comando. Ele está naquela tenda central. Mas ele não está de bom humor agora, então. Entendido. Siga bem. Isabela Fonseca caminhou em direção à tenda. A cada passo, a paisagem desoladora do campo de treinamento se revelava em sua plenitude. Os lábios dos soldados que rastejavam nas poças de lama gelada de dezembro estavam roxos. Os uniformes molhados e rasgados haviam perdido sua função. E o medo estava estampado nos rostos dos soldados que atravessavam a corda bamba sem nenhum equipamento de segurança. Era o momento em que, de acordo com as normas, deveria ser dado um descanso, mas os instrutores apenas sopravam seus apitos incessantemente. Assim que ela se aproximou da entrada da tenda, o fedor nauseabundo de álcool atingiu suas narinas. Isabela Fonseca franziu a testa involuntariamente. Aquela situação era muito mais repugnante do que as noites que passara em território inimigo durante seus tempos no COPESP. Ela respirou fundo e puxou bruscamente a cortina da tenda. Firme! Apresento-me! Segundo o tenente Isabela Fonseca, designada para incorporação ao treinamento de instrução de selva a partir de hoje, o ar dentro da tenda congelou instantaneamente. Os capitães, que inclinavam seus copos de cachaça, pararam e o olhar do major Ricardo Moura, que roía o osso, se fixou em Isabela Fonseca. O major engoliu a carne sem mastigar e a examinou de cima a baixo. Era um olhar desagradável e pegajoso, como se estivesse barganhando o preço de uma mercadoria. O que é isso? Ah, você é a oficial feminina recém-chegada de quem tanto falam. O major Moura recostou-se torto na cadeira, cutucando os dentes com um palito, e zombou. Ele não retribuiu a continência, exibindo uma atitude de suprema arrogância. Sim, senhor, apresento-me de acordo com as diretrizes de treinamento. Isabela Fonseca respondeu, mantendo uma postura rígida e impecável. Seus olhos afiados escanearam com precisão o dolma desabotoado do major Moura e as garrafas de bebida espalhadas desordenadamente sobre a mesa. O major Moura bufou, indignado. E aí, capitães, ouviram diretrizes de treinamento? Ei, mocinha, aqui não é escola. E por que uma mulher faria instrução de selva? Pessoas como você são muito mais úteis para a defesa nacional sentadas na secretaria, fazendo um bom cafezinho. Entendeu? Os oficiais ao redor riram com escárnio e zombaria. Embora fosse uma observação claramente sexista e quase um insulto pessoal, Isabela Fonseca manteve a compostura, sem mover um músculo da sobrancelha. Por dentro, ela sentia um impulso irresistível de virar a mesa de bebidas e quebrar as articulações do major Moura, mas se conteve, apertando os punhos. Ainda não era a hora. Não há distinção de gênero para um militar. Eu também farei o mesmo treinamento. A resposta firme de Isabela Fonseca fez a expressão do major Moura se contorcer instantaneamente. Ele acenou com a mão, como se estivesse incomodado. Ah, olha só, a moça é respondona, tá toda arisca. Muito bem, vai em frente então. Mas se começar a choramingar e pedir para ir para casa, não terá perdão, viu? O major Moura levantou-se cambaleando da cadeira e se aproximou de Isabela Fonseca com passos lentos. Um hálito de álcool nauseabundo a atingiu. Ele deu um tapinha no ombro dela e sussurrou em sua orelha com uma voz baixa e viscosa. Seu uniforme está meio folgado. Não valoriza sua forma física. Terei que te dar umas aulas particulares de correção postural mais tarde. Você sabe, tem que ser flexível para se sair bem na instrução de selva. Era assédio sexual explícito. Os olhos de Isabela Fonseca ficaram gélidos por um instante. O gélido instinto assassino que só irrompia quando ela estava prestes a eliminar um alvo em seus dias de COPESP,
envolveu seu corpo por um breve momento. Mas o Major Moura, embriagado, não sentiu nada, apenas sorrindo maliciosamente. Vou memorizar isso, Major, e registrar. Registrar? Vai escrever num diário. Ha, ha, ha! Ei, vai rastejar ali ao lado daquele cabo 88 agora mesmo. Ao grito do Major Moura, Isabela Fonseca deu meia volta e saiu da tenda. Ao sair, o vento frio do inverno acalmou sua cabeça quente. Ela verificou o pequeno gravador de áudio que havia escondido em seu bolso. A luz vermelha piscava claramente. Vou recolher tudo, sem que falte uma única palavra. Essas suas falas imundas serão a forca que apertará seu pescoço. Isabela Fonseca caminhou sem hesitação diretamente para o lamaçal. Os soldados a olharam de soslaio. Era uma visão bizarra. Uma oficial, e ainda por cima mulher, rastejando na lama como os praças. Olha o cabo 88. Achou que seria poupada por ser oficial? Enfia a cabeça. O instrutor de boina vermelha gritou em direção a Isabela Fonseca. Os próprios instrutores pareciam constrangidos. Era estranho punir uma oficial, mas eles não tinham escolha, já que o Major Moura estava observando. Isabela Fonseca enfiou a cabeça na água enlameada sem reclamar. A lama fria entrou em seu nariz e boca, mas ela não se moveu. Ao seu lado, um soldado ofegava. A placa de identificação, coberta de lama, revelava o nome: Cabo Lucas Santos. Ele sussurrou para Isabela Fonseca, que lutava com a cabeça enterrada: Tenente, a senhora está bem? Seja esperta. Aquele louco, o oficial de operações, está bêbado e fora de si. Se esforçar demais, vai se machucar. Isabela Fonseca virou levemente a cabeça e olhou para o Cabo Santos. O rosto de menino do cabo tinha os lábios rachados e sangrando, mas seus olhos eram bondosos, preocupados com a recém-chegada. Isabela Fonseca sorriu fracamente na lama. Tô bem, sou militar. Se vocês fazem, eu também faço. Mas a senhora é uma mulher oficial. Aquele homem vai persegui-la com ainda mais crueldade por isso. Ele acabou de dizer ao nosso tenente: Ei, cabo 88 e 89. Posição de dormir de frente, posição de dormir de costas. O apito agudo do instrutor interrompeu a conversa. Isabela Fonseca e o cabo Lucas Santos voltaram a rastejar no chão enlameado. À medida que a primeira e a segunda hora passavam, a intensidade do treinamento se tornava assassina. O Major Moura saiu cambaleando da tenda, afundou-se em uma cadeira e os observou como se estivesse assistindo a cães em uma briga de galo. Ei, Tenente Isabela, seu traseiro está apontando para o céu. Vai engravidar assim? Abaixe mais. As obscenidades do Major Moura se espalharam por todos os cantos do campo de treinamento através do megafone. Os rostos dos soldados se contorceram em repulsa. Eram palavras constrangedoras e ofensivas até para eles. Mas Isabela Fonseca cerrou os lábios e executou as ordens em silêncio. Seu uniforme de combate estava rasgado e tão coberto de lama que era irreconhecível. A pele das palmas das mãos estava esfolada e sangrando, e seus joelhos doíam como se fossem quebrar. No entanto, sua postura não vacilava. Embora sua resistência física fosse ligeiramente menor do que em seus tempos de ativa, sua força mental era a mesma do tempo em que ela era líder de equipe no lendário Copesp. O descanso veio no final da tarde, quando as sombras se alongaram. Os soldados se jogaram de barriga na lama, respirando pesadamente. Isabela Fonseca se apoiou em um tronco de árvore, tentando recuperar o fôlego. Foi então que o cabo Lucas Santos se aproximou cautelosamente e estendeu-lhe um cantil. Beba, tenente. Se não beber isso, a senhora vai desmaiar. Isabela Fonseca bebeu a água oferecida pelo cabo Santos de uma só vez. Era água morna, com sabor de terra, mas parecia a água da vida para sua sede ardente. Obrigada, cabo Santos. Mas aquele homem, o Major Moura, é sempre assim? Ela perguntou em voz baixa. O cabo Santos olhou em volta e suspirou profundamente. Não me fale. Se fosse só assim no treinamento, seria um anjo. No dia a dia, ele é muito pior. É comum ele brincar com a folga dos soldados e já vi ele fazendo os sargentos ficarem em fila para dar tapas na cabeça durante as confraternizações. No mês passado, ele chutou o capacete de um motorista com a bota enquanto dirigia porque o motorista cochilou e o carro quase capotou. Os olhos de Isabela Fonseca ficaram frios.
A situação era muito mais grave do que ela imaginava. Eram atos criminosos claros, disfarçados de reforço de disciplina. Vocês não denunciam aos superiores? O nosso capitão não tem poder. O oficial de operações nos esmaga com a experiência dele e vive dizendo que tem amizade com o comandante do regimento. Ninguém se atreve a enfrentá-lo. Nós, soldados, somos apenas carne de canhão. A gente só vive esperando o dia de dar baixa. As palavras do Cabo Santos carregavam um profundo sentimento de resignação e derrota. Aqueles jovens que dedicavam sua juventude para defender a nação estavam sendo destruídos pela injustiça de seus próprios camaradas antes mesmo de enfrentarem o inimigo. O coração de Isabela Fonseca apertou. Ela devolveu o cantil e apertou o ombro do Cabo Santos. Aguente mais um pouco. As coisas vão mudar em breve. O que, tenente? Todo o jogo vai virar, a direção do vento vai mudar. Mal terminou de falar. O grito do Major Moura quebrou o silêncio. Ei, Isabela, venha cá. Meu ombro está um pouco duro. Venha me massagear. É seu dever como tenente verificar o bem-estar do seu superior. É uma missão. Um gélido instinto assassino emanou dos olhos de Isabela Fonseca, que encarou a tenda. Ela se levantou de um salto. A poeira escura caiu de seu uniforme de combate seco e enlameado. Eu vou. Isabela respondeu brevemente e marchou resolutamente em direção ao Major Moura. Seu andar não era mais o passo incerto de uma recém-comissionada. Era o passo furtivo e ameaçador de uma predadora se aproximando de sua caça. O Cabo Lucas Santos sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava as costas dela se afastarem. O vento estava realmente mudando. Uma chama quente estava se misturando ao frio gélido atual. Isabela Fonseca entrou na tenda. O Major Moura estava reclinado em uma cama de campanha, com os botões da camisa desabotoados. Ai, que dor no corpo. Ei, por que está parada aí? Venha logo me massagear. Quero ver se suas mãos são boas. Isabela Fonseca se aproximou lentamente e parou ao lado da cabeça do Major Moura. Ela o encarou friamente e começou a falar. Major Ricardo Moura. Esta ordem é uma instrução legítima relacionada à execução do combate? O quê? Você está louca, sua pirralha? Se eu mando, você obedece. E pronto. Quer estragar sua avaliação de desempenho? Eu te tiro o distintivo num piscar de olhos. O Major Moura levantou-se bruscamente e estendeu a mão para agarrar o pescoço de Isabela. Naquele instante, a mão de Isabela Fonseca se moveu como um raio. Com um som seco, o pulso do Major Moura foi interceptado no ar. Argue! Solta! O que é isso? O Major Moura gritou, mas a força do aperto de Isabela Fonseca era sobre-humana. Ela agarrou seu pulso com força, como se fosse quebrá-lo, e falou com uma voz baixa e ameaçadora. Tirar meu uniforme está além da sua capacidade. Mas eu lhe garanto que rasgarei o seu em pedacinhos com minhas próprias mãos. Pode esperar. Você está me desrespeitando. Chame a polícia do exército, chame a PE. Isabela Fonseca soltou bruscamente a mão que segurava. O Major Moura perdeu o equilíbrio e caiu desajeitadamente sobre a cama. Isabela Fonseca o encarou com desdém e saiu da tenda sem olhar para trás. Cuidado com a estrada, Major. A gente se vê em 3 dias. As últimas palavras que ela deixou foram levadas pelo vento noturno, mas o aviso gelado pairou nos ouvidos do Major Moura. Ele bufou e atirou uma garrafa de cachaça no chão. Aquela louca, ela vai ver. Vou transformá-la numa inválida amanhã no percurso de treinamento. Mas o Major Moura nem sonhava. A pessoa que ele havia provocado era o olho de um enorme furacão prestes a varrer a 12ª Brigada e a comandante que ficaria no topo da organização. E o lugar onde ele estaria em 3 dias não seria o palanque, mas sim o fogo consumidor do inferno. A noite avançou e apenas um pesado silêncio pairava sobre o campo de treinamento. Os soldados, exaustos, dormiam, mas Isabela Fonseca estava acordada sozinha. Dentro da sua barraca, ela tirou um bloco de notas velho e o preencheu com anotações. Não eram simples lembretes, mas um plano cirúrgico meticuloso para extirpar a doença que corroía a Brigada da Águia.
A estrela mais quente estava se preparando para brilhar no ponto mais baixo da dozena brigada. 5h30 da manhã. O sol de inverno na Serra da Mantiqueira ainda demorava a aparecer. E a escuridão era total quando o toque de alvorada agudo perfurou os tímpanos. O ar dentro da barraca estava frio o suficiente para congelar, cortando a pele. Os soldados se levantaram com gemidos e gritos de esforço. Seus músculos doíam como se tivessem sido espancados, mas não havia tempo para moleza. Todos sabiam, instintivamente, que o inferno seria ainda pior do que o dia anterior se demorasse um pouco. Isabela Fonseca dobrou seu cobertor com calma e calçou as botas de combate. Seus pés estavam inchados e até amarrar os cadarços era um tormento, mas não havia hesitação em suas mãos. Ela saiu da barraca e inalou profundamente o ar frio da madrugada. A tensão intensa, misturada ao cheiro de terra, era como o cheiro de um campo de batalha. Uma névoa densa cobria o campo de formatura. O hálito branco saía incessantemente da boca dos soldados enfileirados para a chamada. No palanque, o major Ricardo Moura, com os olhos injetados em sangue da bebedeira da véspera, mantinha-se de pé. Quer fosse pela ressaca ou pela raiva, sua expressão parecia ainda mais feroz do que a de ontem. Ele enfiou uma bolsa térmica no bolso e observou os soldados tremendo de frio com um olhar de desprezo. Atenção, batalhão! Sentido! Verifiquem se não há desertores durante a noite. Assim que o relatório de efetivo do oficial de dia terminou, o major Moura pegou o microfone. O treinamento de ontem foi ridículo. Ver um oficial se arrastando na frente dos soldados é vergonhoso. Mas hoje, preparem-se. Eu mesmo vou remodelar quem tem a cabeça podre. Seu olhar se fixou diretamente em Isabela Fonseca, que estava na ponta da primeira fila. Isabela Fonseca olhou para a frente sem piscar. O canto da boca do major Moura se retorceu maliciosamente. A atividade matinal de hoje será o percurso de obstáculos na montanha. Quem reclamar, fica sem almoço hoje. O percurso de obstáculos da Brigada da Águia, famosa por seu terreno montanhoso acidentado, era notório. Penhascos íngremes e cordas bambas precárias que os conectavam. Embora houvesse algum equipamento de segurança, um passo em falso resultava em ossos quebrados contra a rocha. O primeiro percurso era a corda bamba. Um desafio difícil que exigia atravessar um vale de 20 metros, contando apenas com uma única corda suspensa no ar. Os soldados colocaram seus harnesses com expressões de terror. Em meio aos insultos e pressa dos instrutores, o major Ricardo Moura apontou sua bengala para Isabela Fonseca. Ei, tenente Isabela, você vai dar a demonstração. Ordenar que uma aluna e ainda por cima uma oficial feminina recém-chegada desse a demonstração, em vez de um instrutor ou sargento, era um ato claro de crueldade e perseguição. Os soldados murmuraram, mas Isabela Fonseca avançou em silêncio. Sim, senhor. Ela prendeu o mosquetão na corda com um movimento hábil. A maneira como sua mão enluvada agarrou a corda não era a de uma iniciante. Preparar, partir. Ao comando do instrutor, Isabela Fonseca se lançou no ar chuaque. Enquanto os soldados comuns lutariam para manter o equilíbrio ou diminuiriam a velocidade por medo, Isabela Fonseca era diferente. Seu corpo deslizou suavemente, mantendo-se horizontal, como se estivesse em simbiose com a corda. Os músculos de suas pernas estavam tensos, controlando perfeitamente o equilíbrio. Seus sentidos, aprimorados por anos de rapel de helicóptero e saltos em grandes altitudes no COPESP, não haviam enferrujado. Ela pousou na outra extremidade do vale em um piscar de olhos. Até o movimento de aterrissagem foi limpo e preciso. Um pequeno grito de admiração escapou dos soldados. Até os instrutores pareciam surpresos. Mas a expressão do major Ricardo Moura se contorceu como chiclete mastigado. O que ele esperava era ver a jovem oficial pendurada na corda, gritando ou se debatendo desajeitadamente. Ei, Isabela! Volte! O major Moura gritou no megafone. Isabela Fonseca, que recuperava o fôlego no ponto de chegada, olhou para ele. Quem mandou ir tão rápido? Isso é instrução de selva, não circo. Sua postura estava totalmente errada. Eu odeio quem ignora o básico e só quer pegar atalho. Volte. Executar.
Era um pretexto absurdo. Retornar na corda, puxando-se de volta, era várias vezes mais exaustivo. Os soldados encararam o Major Moura com raiva, mas ele não se importou. Isabela Fonseca agarrou a corda novamente. Seus olhos ficaram frios, executando a ordem, senhor. Ela começou a se mover para trás, puxando a corda apenas com a força dos braços. A dor de desafiar a gravidade esmagava seus ombros, mas ela cerrou os lábios e resistiu. Gotas de suor escorriam de seu queixo e caíam no vale. Quando ela voltou ao ponto de partida, o Major Moura se aproximou e deu um tapinha no seu capacete. Difícil, não é? Não sei por que uma mulher se dá a esse trabalho. Se você me implorar agora e disser que errou, eu te deixo em paz. Quem sabe, me chame de papai? Os instrutores ao redor fingiram que não ouviram e desviaram o olhar. Isabela Fonseca recuperou a respiração ofegante e olhou diretamente para o Major Moura. Seus cabelos molhados de suor estavam grudados na testa, mas seus olhos eram firmes. No quartel não existe papai, existe apenas superiores e subordinados. Dê a próxima ordem, senhor. Você enlouqueceu de vez no momento em que o Major Moura estava prestes a agredi-la. Um estrondo e um grito vindos da retaguarda atingiram seus tímpanos. Socorro, a corda se soltou. Um soldado que se preparava para a travessia na linha 3 escorregou. E como o mosquetão de segurança estava frouxo, acabou pendurado de cabeça para baixo no ar. Era uma situação de vida ou morte, com o soldado pendurado precariamente pela alça do tornozelo na corda. O soldado aterrorizado se debatia e o impulso fez seu corpo deslizar rapidamente pela corda. Se continuasse assim, colidiria com a rocha da parede do vale. O quê? Ei, segurem-no! O que vocês estão fazendo lá embaixo? O Major Moura gritou em pânico. Os instrutores também estavam longe demais para agir. Foi então que Isabela Fonseca saltou do chão. Saiam da frente! Ela se lançou sem hesitar em direção à beira do penhasco, sem equipamento de segurança, apenas seu corpo. Ela estendeu a mão desesperadamente em direção à corda que deslizava. Clac! Sua mão agarrou a corda que cortava o ar. O calor extremo da fricção fez a luva soltar fumaça e uma dor intensa, como se sua palma estivesse em chamas, a atingiu, mas ela não afrouxou o aperto. Com a outra mão, ela agarrou uma raiz de árvore que se projetava para fora. Na ponta da corda esticada, o soldado pendia perigosamente e todo o peso enorme era suportado pelo braço de Isabela Fonseca. Um gemido abafado escapou da boca de Isabela Fonseca. A dor era lancinante, como se a articulação do seu ombro fosse se rasgar. No entanto, ela lutou com todas as suas forças para salvar o soldado. Mantenha a calma. Olhe para minha mão, olhe para os meus olhos, soldado. O soldado em pânico, pendurado de cabeça para baixo, era o cabo Lucas Santos. Ele olhou para Isabela Fonseca com o rosto manchado de lágrimas. Tenente! Tenente! Calma, você não vai morrer. Faça força e suba. Isabela Fonseca gritou, puxando a corda. Era o momento em que a força sobre-humana que ela usava para carregar companheiros em seus dias de COPESP foi liberada. Os instrutores chegaram atrasados e ajudaram a puxar a corda. O cabo Lucas Santos foi finalmente arrastado para cima do penhasco. Só então Isabela Fonseca soltou a corda que segurava. Suas luvas estavam em farrapos e sangue vermelho escorria de sua palma. Você está bem? Se machucou em algum lugar? Os soldados cercaram o cabo Lucas Santos. Isabela Fonseca ofegava sentada no chão. Foi então que o Major Ricardo Moura se aproximou. Sua expressão estava contorcida de raiva, não de alívio. O fato de quase ter ocorrido um acidente em sua área de controle e de uma oficial que ele desprezava ter resolvido a situação feriu seu orgulho. Ei, Isabela, você tá louca? Quem te deu ordens para agir sozinha? Veio aqui para bancar a heroína? O Major Moura agarrou o pescoço de Isabela Fonseca e a levantou bruscamente. Você violou as regras de segurança. E se você se machucasse? Você acha que eu seria punido? Tem ou não tem cérebro? Era uma inversão de culpa absurda. Os olhos dos soldados brilhavam de fúria. Um superior que gritava insultos em vez de elogios a alguém que salvou uma vida. Isso não era um quartel,
mas uma gangue de bandidos. O cabo Lucas Santos tentou avançar, fervendo de indignação, mas Isabela Fonseca o conteve com um olhar. Ela escondeu a mão ferida nas costas e olhou diretamente para o Major Moura. Era uma emergência. Não há regra de segurança que se sobreponha à vida de um soldado. Eu mandei não me responder. Vocês dois sem almoço hoje. E preparem-se para dar voltas no campo de formatura a tarde inteira com o equipamento completo. Vou lhes arrancar a indisciplina. O Major Moura cuspiu no chão e se virou. Situação encerrada. Voltem aos seus postos. O que estão olhando? Andem logo. Os soldados se dispersaram cerrando os punhos. A raiva pairava sobre o campo de treinamento. O cabo Lucas Santos não conseguia levantar a cabeça, sentindo-se culpado. Me perdoe, tenente, por minha causa. Isabela Fonseca tocou o ombro do cabo Lucas Santos com a mão ferida. Levante a cabeça, cabo Santos. Você está vivo e isso é o que importa. Ficar sem almoço uma vez não mata, mas perder um companheiro mata o exército. Sua voz era calma, mas o peso em suas palavras era imenso. O cabo Lucas Santos enxugou as lágrimas e assentiu. Esta nova tenente era diferente. Diferente de qualquer oficial que ele já tinha visto. A tarde foi ainda mais cruel. Conforme a ordem do Major Moura, Isabela Fonseca e Lucas Santos deram voltas no campo de formatura com o equipamento completo. Enquanto os outros soldados faziam um percurso de obstáculos, os dois corriam sem parar. As coxas de Lucas pareciam queimar e sua respiração estava ofegante, mas Isabela Fonseca não parava. Como ela não parava, Lucas também não podia parar. O rastro de suas botas ficou marcado na lama. Algo começou a se agitar nos corações dos soldados que assistiam. Era respeito e, ao mesmo tempo, uma raiva ardente contra a injustiça. O sol se pôs e chegou a hora do jantar. Conforme a ordem do Major Moura, as bandejas dos dois estavam vazias. O cheiro de comida da cozinha estimulava a fome, mas os dois tiveram que ficar de pé em um canto do refeitório. Nesse momento, alguns soldados que tinham acabado de jantar foram vistos discretamente pegando biscoitos e ovos cozidos em seus bolsos. Ao passarem pela devolução de bandejas, eles secretamente deixavam cair comida aos pés de Isabela Fonseca e Lucas Santos, ou a entregavam rapidamente em suas mãos. Comam, tenente. Cuidado para não serem vistos. Força, tenente. Os sussurros baixos dos soldados continuaram. Isabela Fonseca olhou para o ovo cozido morno em sua mão. A casca estava rachada, desajeitado, mas parecia mais radiante do que qualquer joia do mundo. Seu peito se encheu de emoção. Embora o comando estivesse podre, o espírito de companheirismo dos soldados ainda estava vivo. Era por esse valor que ela arriscava a vida. Isabela Fonseca entregou um biscoito a Lucas Santos e sussurrou: coma, amanhã será ainda mais difícil. A senhora está bem, tenente? A senhora não deveria tratar a mão ferida? Um ferimento como este é uma medalha de honra. E amanhã, Isabela Fonseca engoliu o resto da frase. Amanhã seriam os pontos altos do treinamento. Instrução de QBRN, defesa química, biológica, radiológica e nuclear e a marcha de montanha de 40 quilômetros. E depois da marcha exaustiva, aguardada a cerimônia de posse, a esperava. Naquela noite, em vez de ir ao posto médico, Isabela Fonseca apenas cobriu o ferimento com um curativo dentro da barraca. Sua palma latejava, mas a dor, na verdade, aguçava seus sentidos. Ela abriu seu bloco de notas, Major Ricardo Moura, negligência de segurança, abuso de subordinados, restrição de alimentação. Mais um item foi adicionado à lista de acusações. Ela pressionou a caneta com força. Lá fora, ainda se podia ouvir o Major Moura e seus oficiais bebendo e festejando. Você viu como ela agarrou a corda? Que mulher teimosa. Amanhã, no treinamento químico, vou fazê-la chorar rios até a alma. Que tal trocar o filtro da máscara dela por um estragado? Eles riam. O conteúdo sórdido de suas conversas penetrou nos ouvidos de Isabela Fonseca. Ela verificou o gravador em seu bolso mais uma vez. Todas as provas estavam sendo acumuladas de forma impecável. Sim, riam à vontade. É apenas uma questão de tempo até que esse riso se transforme em um grito de agonia. Isabela Fonseca começou a arrumar sua mochila. Ela planejava colocar mais peso do que o normal na marcha de amanhã.
Era para aliviar a carga de Lucas Santos, caso ele se exausto, e para se levar ao limite, recuperando perfeitamente a sensação de seus melhores dias. Seus olhos brilhavam friamente na escuridão. O vento noturno da mantiqueira balançava a tenda com força, mas o tigre agachado dentro dela não se mexia. A verdadeira tempestade que varreria a 12ª Brigada estava prestes a começar. Isabela Fonseca dormiu por um breve momento. Em seu sonho, ela usava uma boina com 2 estrelas douradas. Sob aquele brilho ameaçador, Ricardo Moura estava ajoelhado, implorando por sua vida. Aquele momento não estava longe, faltava apenas um dia. Na manhã do 3º dia de instrução de selva, o céu da Serra da Mantiqueira estava coberto de nuvens cinzentas e carregadas. O tempo estava sombrio, parecendo que a neve cairia a qualquer momento. Uma profunda tristeza pairava sobre os rostos dos soldados. O chamado auge do treinamento, que na verdade era um inferno, a instrução da EQBRN e a marcha de regresso de 40 quilômetros, os esperavam. Em frente à câmara de gás, um cheiro acre já pairava no ar. Os instrutores inspecionavam as máscaras e se apressavam para queimar as cápsulas de gás CS. O major Ricardo Moura, sem máscara ou sequer proteção, bebia um café perto do veículo de comando, observando-os como se fosse um espetáculo. Muito bem, o clímax de hoje. Vocês não sairão de dentro até cantarem o hino nacional inteiro. Especialmente aqueles que tentarem trapacear. Serão forçados a remover o filtro e prender a respiração por mais 1 minuto. Entenderam? Os soldados responderam com um grito gutural ao comando do oficial de controle. Isabela Fonseca, com sua máscara de serviço pendurada na cintura, estava na fila. Ao lado dela, o cabo Lucas Santos tremia visivelmente de nervosismo. Tenente, eu vi o oficial de operações dando instruções a um instrutor há pouco. Certamente, ele adulterou a sua máscara. Troque comigo, Lucas sussurrou com preocupação. Isabela Fonseca balançou a cabeça com firmeza. Estou bem, não se preocupe. Sou responsável pelo meu equipamento. Ela já havia notado o pequeno dano na válvula de exaustão da sua máscara durante a inspeção. Uma manobra cruel para deixar o gás vazar. No entanto, para ela, que havia resistido até mesmo a treinamentos com gás nervoso real em seus dias de COPESP, o gás lacrimogênio era suportável com pura força de vontade. O portão se abriu, Isabela Fonseca e os soldados foram empurrados para dentro da câmara de gás. Assim que a porta se fechou, uma fumaça densa obscureceu a visão. Ao inspirar, uma dor lancinante, como se seus pulmões estivessem em chamas, a atingiu. Os soldados tossiam e rolavam no chão. Com muco e lágrimas escorrendo, o interior rapidamente se transformou em um pandemônio. Retirem os filtros, comecem o hino, nós somos da pátria amada. Ao comando do instrutor, os soldados, chorando, tiveram que desenroscar seus filtros. Com a dor de inalar o gás puro, gritos de socorro irromperam por toda parte. Foi então que o rosto do major Ricardo Moura apareceu através da janela de vidro. Ele ria e apontava o dedo para Isabela Fonseca. Era o sorriso malicioso de um demônio que se deleitava com o sofrimento alheio. Isabela Fonseca, mesmo sem o filtro e em posição de sentido impecável, encarou o major Moura através do vidro com um olhar cortante. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não derramou uma única lágrima de fraqueza. O gás tóxico penetrava em suas narinas e membranas mucosas, mas ela reprimiu a respiração ao limite, engolindo a dor excruciante. Quando o cabo Lucas Santos ao seu lado engasgou e estava prestes a cair, Isabela Fonseca o segurou firmemente, agarrando a gola de seu uniforme e mantendo-o firme. Não perca a cabeça. Se você cair aqui, esse filho da puta vence. Resista com raiva. Até os instrutores ficaram chocados com a teimosia de Isabela Fonseca, que resistia praticamente de cara limpa, sem o filtro da máscara. Era uma situação em que qualquer civil teria sufocado e saído correndo pela porta. O rosto do major Moura começou a se contorcer. Seu entusiasmo diminuíra porque a mulher, que ele esperava ver se contorcendo de dor e rastejando no chão, resistia com pura fúria. Ei, coloque mais gás neles. Não abram a porta. O major Moura gritou no rádio. No entanto, o oficial de controle, julgando que a situação era perigosa demais, abriu a porta da câmara de gás.
todos para fora. Os soldados saíram, cobertos de vômito e saliva. Todos estavam desorientados, cheirando o ar fresco no chão. Mas Isabela Fonseca saiu caminhando com dignidade, sem cambalear, e lavou os olhos e o nariz com água do cantil. Seu rosto estava vermelho por causa do gás, mas sua expressão permanecia fria e serena. Ela virou-se na direção do Major Moura e cuspiu no chão. Ela estava apenas expelindo os resíduos do gás que se acumulavam em sua boca. Mas o ato era um desafio claro. Às 16 horas, começou a marcha de montanha de 40 quilômetros, a última prova do treinamento. O caminho da Serra da Mantiqueira era íngreme e traiçoeiro, como a sua reputação. Para piorar, a neve começou a cair conforme a previsão. A neve fina logo se transformou em flocos grossos, cobrindo a visão dos soldados de branco. A coluna de soldados, vestindo o equipamento completo, se estendia como uma cobra gigante pela crista da montanha. Isabela Fonseca marchava silenciosamente no final da coluna, incentivando os soldados que ficavam para trás. Sua mochila pesava muito mais do que os 20 quilogramas regulamentares. Ela havia secretamente colocado as botas de combate sobressalentes e o cantil do cabo Lucas Santos na sua mochila, além do seu próprio peso. Tenente, me perdoe, é a minha carga, eu deveria estar carregando. Não gaste a sua voz. Concentre-se em regular sua respiração. Avise-me imediatamente se perder a sensibilidade nos pés. Isabela Fonseca continuou a marchar, olhando apenas para a frente, sem descanso. Nesse momento, um farol potente ofuscou os olhos dos soldados vindos de trás. Era a marruá de comando do Major Ricardo Moura. Dentro do carro quente, com o aquecedor ligado, o major estava comendo macarrão instantâneo, com a janela ligeiramente aberta. O vapor quente da sopa de macarrão pairava no ar frio. Ora, nossa tenente Isabela está marchando muito bem. Que teimosa, mas coitada, isso é só o começo, sabia? Depois desta montanha, o inferno é real. Ricardo Moura, de propósito, chupava o macarrão ruidosamente com os rachos estivesse no contexto coreano. Mas aqui ele usaria o garfo, ou simplesmente comendo na embalagem, provocando os soldados. Para os soldados que caminhavam na nevasca, o cheiro de macarrão quente era uma tortura. Quer uma carona? Se sentar ao meu lado e me servir uma bebida com um pouco de charme, eu penso no seu caso. Ele riu vulgarmente. Até o motorista não conseguia esconder o constrangimento com as piadas chulas e vulgares do Major Moura. Isabela Fonseca apertou ainda mais as alças da sua mochila, como se o major não merecesse uma resposta. Pode seguir em frente, major. O cheiro de escapamento é repugnante. Ah, é mesmo? Motorista, diminua a velocidade. Vá devagar e jogue lama e neve neles. O veículo marruá começou a rastejar lentamente, acompanhando o ritmo dos soldados. Cada vez que os pneus passavam sobre a neve lamacenta, a sujeira suja respingava e manchava os uniformes dos soldados. Mas ninguém se atreveu a reclamar. Eles apenas marchavam em silêncio, cerrando os dentes. Quando passou das 22 horas, a temperatura despencou para 15 graus negativos. O vento frio cortava a pele e penetrava pelas frestas dos uniformes. Flocos brancos se formaram nas sobrancelhas e cílios dos soldados. Foi então que um soldado no meio da coluna gritou e perdeu o equilíbrio. Ele havia tido cãibras nas pernas e exaustão extrema. Soldado ferido! Soldado ferido! Os soldados ao redor gritaram em pânico. No entanto, o veículo médico que o seguia já estava lotado de retardatários e não havia mais espaço. Nesse momento, a marruá do Major Moura, que estava na frente, parou. Ah, que aborrecimento! Deixem-no para trás. Mandem ele pegar o carro de resgate que vem muito depois. Não percam tempo, continuem a marchar. Ricardo Moura ordenou com a voz irritada através do megafone, sem sequer abrir a janela. O soldado caído tentou se levantar, chorando, mas suas pernas exaustas não obedeciam. Foi então que Isabela Fonseca se aproximou resolutamente. Abaixe a mochila. Ela levantou a mochila do soldado caído e a jogou em cima da sua própria. Em seguida, entregou seu fuzil para Lucas Santos e ajudou o soldado caído a se levantar. Não, tenente, não. A sua carga já está insuportável. Quieto.
Nesta brigada, ninguém fica para trás. Nós vamos juntos até o fim. Isabela Fonseca colocou o braço do soldado em seu ombro e começou a marchar pesadamente. A cada passo, uma marca profunda e nítida se formava na neve. Um peso assassino de mais de 40 quilogramas esmagava seus ombros, mas suas costas não se curvaram. Ela parecia uma montanha gigantesca avançando através da nevasca. O major Ricardo Moura, que observava a cena de dentro do carro, estalou a língua. Que mulher estúpida! Que show! Ela só vai estourar os joelhos e se prejudicar. Ei, vamos embora. Que azar! O Marruá acelerou e desapareceu na escuridão. Isabela Fonseca cerrou os lábios, encarando as lanternas vermelhas do veículo que se afastava. Ricardo Moura, esta é a última noite que você passará aquecido no seu carro. A partir de amanhã, sua vida inteira será um inverno eterno. Às 4 horas da manhã, o portão do quartel finalmente apareceu à vista. Os soldados cambalearam como zumbis. Todos completaram a marcha, não houve um único desistente. Quando Isabela Fonseca, incentivando os retardatários na retaguarda da coluna, entrou no quartel, os soldados que já haviam retornado irromperam em aplausos espontâneos. Parabéns, tenente. Muito obrigado, tenente. Os aplausos, que começaram baixos, logo cresceram como uma onda, sacudindo todo o campo de formatura. A liderança da nova tenente, que sujou o rosto na lama e deu o exemplo, deixou uma profunda e forte impressão no coração dos soldados. Mas o major Ricardo Moura, usando uma abraçadeira de oficial de dia, quebrou o momento emocionante com um grito arrogante. Ei, silêncio! Que palmas são essas? Parecem um bando de inválidos. Olhem para a cara de vocês. Estão parecendo mendigos. O major Moura se aproximou de Isabela Fonseca e fez um gesto exagerado de tapar o nariz, como se sentisse um cheiro repugnante. Tenente Isabela, seu estado é deplorável. Não seria mais fácil se tivesse aceitado a carona? Teimosa, pobre de você. A posse do novo general de brigada é amanhã. Você pretende comparecer com essa cara de mendiga? Vá lavar-se imediatamente e limpar seu uniforme. E você é apenas uma tenente sem experiência? Fique enfiada em um canto, fora da vista. Não vai estragar a visão do nosso general. Isabela Fonseca encarou o major Moura e pela primeira vez sorriu um sorriso significativo. Não se preocupe, major, eu sei muito bem como o general haverá. E amanhã o senhor estará na primeira fila, eu garanto. O quê? Sua louca? Não acredito na sua petulância. Pois bem, vamos ver. Nos vemos depois da cerimônia de amanhã. Ricardo Moura bufou e desapareceu para dentro. Isabela Fonseca olhou para o céu noturno. As nuvens se dissiparam e as estrelas brilhavam intensamente. Sim, a gente se vê amanhã, Ricardo Moura. Na manhã seguinte, o campo de formatura do quartel-general da 12ª Brigada de Infantaria estava envolto em uma tensão palpável. Era o dia da cerimônia de posse do novo comandante. A banda militar estava ensaiando e os oficiais e chefes de Estado-Maior das unidades subordinadas se moviam apressadamente em seus uniformes de gala. Milhares de soldados estavam enfileirados no campo de formatura, com a formação impecável. O major Ricardo Moura vestia seu uniforme de gala a impecável, com suas medalhas no peito, e estava no meio da fila dos oficiais de patente superior. Ele sussurrou secretamente para o oficial de pessoal ao lado. Ei, não viu aquela pirralha, tenente? Aquela Isabela, sei lá o quê? Eu ordenei que ela estivesse aqui. Onde ela está se escondendo? O oficial de pessoal olhou em volta e balançou a cabeça. Não sei, major. Também não a vi na chamada da manhã. Talvez tenha desmaiado no posto médico depois da marcha de ontem. Deve ter se jogado na cama com o joelho quebrado. Vou acabar com ela depois da cerimônia. O major Moura ajustou a gravata e cantarolou calmamente. Os rumores de que a general que assumia hoje era uma figura severa, conhecida como a Dama de Ferro, eram generalizados, mas ele não estava preocupado. Ele era um mestre em puxar o saco e adulava bem, e sonhava em se juntar à linha de comando mais forte, bajulando a nova general. Entrado general de brigada! Ao grito vigoroso do mestre de cerimônias, a música majestosa da banda militar começou. Enquanto a marcha militar ecoava,
todos os olhares se voltaram para a entrada do prédio principal. Um sedã preto parou suavemente e a porta traseira se abriu. O primeiro a descer foi o comandante da divisão e, em seguida, o novo comandante da brigada revelou sua imponência. O queixo da boina ou do cap, se for exército brasileiro, brilhava sob a luz do sol. O uniforme verde-oliva estava perfeitamente ajustado e sobre os ombros, 2 estrelas prateadas, general de brigada, ou douradas, general de divisão, brilhavam intensamente. Era a general de brigada Isabela Fonseca, do Exército Brasileiro. Ela começou a caminhar em direção ao palanque. Clac, clac, clac. O som de suas botas quebrava o silêncio e ecoava por todo o campo de formatura através dos alto-falantes. E uma marcha decisiva e disciplinada, um andar familiar. O major Ricardo Moura olhou distraidamente para o palanque e esfregou os olhos, duvidando do que via. Peraí. Isabela Fonseca subiu ao palanque, fez uma continência impecável e tirou o cap, segurando-o debaixo do braço. Em seguida, ela se posicionou em frente ao microfone. Seu rosto foi ampliado na tela grande. Um rosto pálido e sem maquiagem. Olhos frios e brilhantes. Era a mesma Tenente Isabela que havia rastejado na lama, passado pela câmara de gás e marchado 40 quilômetros com soldados até o dia anterior. A única diferença era que, em vez do dolman folgado, ela vestia um uniforme de gala perfeitamente ajustado e, em vez do distintivo de segundo-tenente, ela tinha 2 estrelas de general de brigada. Ah! Um grito de agonia escapou da boca do major Ricardo Moura. Ele perdeu a força nas pernas e cambaleou, sendo apressadamente amparado pelo capitão ao lado. Major, o que houve? O senhor está doente? O major Moura não conseguia responder. Seu rosto estava branco como papel. Seu coração batia descontroladamente e suor frio escorria como chuva. Impossível! Aquela mulher é a general? O nome Isabela Fonseca. O quebra-cabeça finalmente se encaixava. A recém-chegada tenente que ele havia humilhado, assediado sexualmente e atirado na lama por 3 dias era a comandante da brigada, sua superior imediata, que detinha o poder sobre sua vida e morte. A general Isabela Fonseca, no palanque, lentamente olhou para o campo de formatura. Seu olhar passou pela fila dos soldados e se moveu para o lado dos oficiais. E parou, fixando-se exatamente onde o major Ricardo Moura estava. Na tela, a general Isabela Fonseca levantou ligeiramente o canto da boca. Era o mesmo sorriso frio e cruel que ela havia mostrado ao major Moura na noite anterior. Ao encontrar o olhar gelado dela, o major sentiu a parte de baixo de seu corpo ficar úmida. O pânico extremo havia feito seus esfíncteres relaxarem. Firme, apresento-me. Sou a general de brigada Isabela Fonseca, comandante da 2ª Brigada de Infantaria. A voz dela preencheu o campo de formatura. A mesma voz que ele ouvira ontem. Um murmúrio correu entre os soldados. Ei! Ela não é a tenente que marchou conosco ontem? É sim! É a mesma que ajudou o Lucas. Uau, ela é general. O choque dos soldados logo se transformou numa emoção arrepiante. A ideia de que a pessoa que rastejou na lama e compartilhou o sofrimento deles fosse a comandante era uma lenda nunca antes ouvida na vida militar. O cabo Lucas Santos olhava para o palanque com a boca aberta, com os olhos marejados. A general Isabela Fonseca fechou o discurso de posse preparado. Ela pegou o microfone e falou com um carisma que dominava a plateia. Antes de assumir o comando, passei 3 dias como parte desta unidade, suando com vocês. Lá, testemunhei o espírito de combate e o companheirismo dos nossos guerreiros. Vocês, que cuidam uns dos outros mesmo na lama, são o verdadeiro pilar do Brasil. Os olhos dos soldados brilharam. Mas a voz de Isabela Fonseca, de repente, se tornou baixa e fria. O ar do campo de formatura congelou. No entanto, eu também vi. Eu vi os parasitas podres que se alimentam do sangue dos subordinados, que usam a patente para oprimir os fracos e que se aninham nesta unidade. Seu olhar se fixou novamente no major Ricardo Moura. O major estava de cabeça baixa, tremendo como um bambu. Os outros oficiais prenderam a respiração. A partir de hoje, eu erradicarei todos os maus hábitos da 2ª Brigada. Aqueles que se escondem atrás de suas estrelas,
Para sugar o sangue dos soldados, eu os extirparei com minhas próprias mãos. Comandante da Polícia do Exército, ate, presente. Comandante da PE, prenda imediatamente o Major Ricardo Moura, oficial de operações, sob ordem de emergência. O campo de formatura ficou em alvoroço. Prender um subordinado imediato durante uma cerimônia de posse era um evento sem precedentes. General, eu cometi um erro. Me perdoe. Apenas uma chance. O Major Ricardo Moura abandonou a fila e correu para o palanque caindo de joelhos. Seu rosto estava manchado de lágrimas e ranho, uma visão miserável. Ele implorou, batendo a cabeça no chão. Fui cego. Cometi um erro mortal. Por favor, me salve. Isabela Fonseca desceu do palanque. Ela levantou a mão, impedindo os policiais do Exército de algemá-lo. Ela se abaixou até o rosto de Ricardo Moura e sussurrou. Ela repetiu as palavras que ele havia dito 3 dias antes. Major Moura, eu te disse para esperar há 3 dias, não disse? Disse que tirar o meu uniforme estava além da sua capacidade, mas que eu rasgaria o seu em pedacinhos. Você pode esperar. Ó, general, por favor. Seus crimes são incontáveis. Abuso de poder, crueldade, negligência de dever, tumulto por embriaguez e desrespeito ao superior e assédio sexual. A minha gravação tem a sua voz muito viva. Você vai apodrecer na prisão depois do conselho de revisão. Lá, vocês podem ser irmãos. Isabela Fonseca endireitou-se e gesticulou para os policiais do Exército. Levem-no. Não! General, por favor, não! Ricardo Moura foi arrastado uivando como um animal. A mancha molhada no chão provou sua decadência. Isabela Fonseca subiu novamente ao palanque e suavizou o olhar, olhando para os soldados. Comandante da Companhia de Apoio de Combate e oficiais de campo reúnam-se na sala do comandante. Vocês também são cúmplices. E para vocês, guerreiros, especialmente o cabo Lucas Santos, que me deu a mão. Lucas, surpreso, ficou em posição de sentido. Agradeço sua coragem. A partir de hoje, concedo a todos os combatentes uma licença especial de 2 dias. É uma honra. Um grito que parecia rasgar o campo de formatura irrompeu. Não era apenas por causa da licença. Era o grito de boas-vindas ao nascimento de um verdadeiro líder que os protegeria. O sol nasceu sobre o quartel da Brigada da Águia. A carne podre havia sido extirpada e uma nova pele estava crescendo em seu lugar. A lenda da general Isabela Fonseca acabava de começar. O ar na sala de reuniões do quartel-general da Brigada estava pesado logo após a cerimônia de posse. Do lado de fora da janela, a bandeira da Brigada da Águia tremulava vigorosamente, mas o silêncio na sala de reuniões era tão denso que se podia ouvir um alfinete cair. No topo da longa mesa estava a general de brigada Isabela Fonseca e, em frente a ela, o capitão Song, comandante da Companhia de Apoio, o capitão Yu, comandante da Doceira Companhia, e o subtenente Hong, o chefe de material, estavam com a cabeça baixa como grandes criminosos. Eram aqueles que 3 dias antes estavam bajulando o Major Ricardo Moura, bebendo e zombando de Isabela Fonseca. Isabela Fonseca apertou o botão do gravador de áudio sobre a mesa. Por que uma mulher faria instrução de selva? Seria melhor fazer café? Isso mesmo, Major. Ela tá toda arisca. Vamos fazê-la rastejar. Ha, ha, ha. Ao ouvir suas próprias vozes vazarem do gravador, os rostos dos 3 ficaram lívidos. Isabela Fonseca pressionou o botão stop e os encarou com olhos frios. Qual foi a sensação de beber e fazer festa enquanto desonravam o juramento militar e empurravam seus subordinados para o inferno? General, o major de operações, nos forçou. O capitão Song tentou se defender com a voz baixa. Isabela Fonseca bateu na mesa com força. Que covardia! Sendo um oficial, a sua desculpa é culpa dos outros? Se o Major Moura mandasse, vocês atirariam nos seus próprios soldados em campo de batalha? O capitão Song não conseguiu falar mais nada. Isabela Fonseca levantou-se e lentamente começou a andar ao redor deles. O som de suas botas apertava lentamente o coração deles. Vocês perderam a qualificação para serem oficiais. Enquanto soldados rastejavam na lama, vocês se divertiam na sombra. Chegou a hora de pagar essa dívida.
Isabela Fonseca imediatamente chamou seu ajudante de ordens, chefe do Estado-Maior de Inspeção. Suspenda imediatamente as funções desses três e recolha seus distintivos de patente. Sim, general. O chefe de inspeção se aproximou e arrancou rudemente os distintivos de capitão e subtenente de seus uniformes. A marca vazia de onde os distintivos tinham sido costurados parecia uma cicatriz. Grossas lágrimas caíram dos olhos do subtenente Hong. O orgulho de 30 anos de serviço militar desmoronava. Não chore. Se tiver força para chorar, use-a para gritar de raiva. A partir de agora, vocês terão um treinamento especial. O instrutor sou eu. Às 20 horas, no campo de exercícios de instrução, em um canto do campo de formatura. Os soldados haviam voltado para os alojamentos para descansar, mas os 3 oficiais estavam lá, com placas de aluno penduradas no pescoço. Em frente a eles estava a general Isabela Fonseca, vestindo seu uniforme de treinamento. O PT-8, o treinamento físico-militar que vocês adoravam dar aos soldados, 100 repetições. Começar a contar, os 3 se jogaram no chão frio e enlameado, forçados a obedecer. Era um movimento que eles haviam ordenado aos soldados, mas que não faziam há anos. Depois de 10 repetições, suas barrigas doíam como se estivessem rasgando, e depois de 20, gritos abafados escaparam de suas bocas. Suas barrigas, cheias de bebida e comida gordurosa, balançavam. Pare! General, por favor, me salve! O capitão Yu implorou, encharcado de suor. Isabela Fonseca, com os braços cruzados, os encarou friamente. O grito está fraco. Os soldados cantavam um hino, mesmo nessa dor. É a cena que vocês riram e observaram há 3 dias. Não acham divertido fazer isso por conta própria? PI! Isabela Fonseca apitou. Parar o movimento. Todos de pé. Corram para aquele morro ali e voltem. O último a chegar fará mais uma volta. Os 3 começaram a correr, cambaleando. A respiração estava na garganta e as pernas tremiam, fazendo-os cair na lama várias vezes. Os soldados, que observavam a cena da janela do alojamento, não conseguiam acreditar. Olha lá, o comandante da companhia e o subtenente estão rastejando. Nossa, general está treinando eles pessoalmente. Que demais. Nos olhos dos soldados havia admiração que ia além da satisfação. Ver seus superiores, que os atormentavam, serem reeducados era mais emocionante do que qualquer filme. O treinamento só parou quando o sol se pôs completamente. Isabela Fonseca não havia aplicado nem metade da intensidade do treinamento que ela mesma havia passado no COPESP, mas os 3 já estavam semiconscientes. Isabela Fonseca se aproximou deles, jogados no chão e cobertos de lama. Levantem-se! Sua voz cortante fez os 3 se levantarem. Cambaleando como zumbis, Isabela Fonseca olhou em seus olhos um por um e disse: o suor que vocês derramaram hoje é o suor que os soldados derramam todos os dias. A dor que vocês sentiram hoje é a dor que os soldados sentem todos os dias. Nunca se esqueçam desta lição. O subtenente Hong respondeu com a voz trêmula: vou gravar isso nos meus ossos, general. Nunca mais farei algo vergonhoso. Seus olhos não tinham a covardia da sala de reuniões. Era o arrependimento desesperado de alguém que havia caído no fundo do poço e experimentado o limite físico. O treinamento de hoje termina aqui. O destino de vocês será decidido amanhã no Conselho de Revisão. Mas se continuarem a vestir o uniforme, lembrem-se da dor de hoje e sirvam os soldados. Entenderam? Sim, general. As vozes dos 3 ecoaram no campo de formatura. Isabela Fonseca se virou. O pôr do sol estava vermelho atrás dela. Os galhos podres da Brigada da Águia estavam sendo cortados e uma nova disciplina estava sendo estabelecida em seu lugar. Naquela noite, o resultado do Conselho de Revisão foi divulgado. Em vez de demissão ou expulsão, os 3 receberam uma punição severa, suspensão de 3 meses e transferência para outra unidade. Um resultado que Isabela Fonseca considerou como atenuante. Ela lhes deu uma última chance como militares, mas não permitiu que permanecessem na Brigada da Águia. Os soldados vibraram e o ar de opressão que envolvia o quartel foi dissipado instantaneamente. Os oficiais
com medo de serem pegos, passaram a ser cautelosos com os soldados e todos os treinamentos voltaram a seguir rigorosamente as normas. Era uma reforma revigorante. Um mês se passou desde a posse da general. A dozena brigada turbulenta estava se estabilizando rapidamente. A general Isabela Fonseca preferia estar em campo, andando por aí, em vez de ficar sentada à mesa do escritório recebendo relatórios. Sua crença era de que a resposta para todos os problemas está no campo. Certo dia, na hora do almoço, Isabela Fonseca invadiu inesperadamente o refeitório de uma unidade subordinada, firme. O general chegou. Ao grito do oficial de dia na entrada do refeitório, os cozinheiros quase deixaram cair as panelas. Os soldados que estavam comendo se levantaram assustados, mas Isabela Fonseca gesticulou levemente para que parassem. Descansem. Continuem a comer à vontade. Eu também vim apenas para almoçar. Ela pegou uma bandeja familiar e foi para o fim da fila de distribuição de comida. O cozinheiro responsável por servir a sopa tremia ao colocar a comida. Isabela Fonseca sentou-se naturalmente em meio aos soldados. O prato principal de hoje, de acordo com o cardápio, era carne de porco com repolho refogado, um dos favoritos dos soldados. No entanto, a testa de Isabela Fonseca se franziu assim que ela levou a colher à boca. Ela mastigou um pedaço de carne, mas era tão dura que parecia mastigar um pneu velho. Além disso, havia pouca carne magra, apenas pedaços brancos e gordurosos e um cheiro rançoso. O repolho parecia tão velho que tinha um gosto amargo. Isso é carne de porco ou pneu velho? Isabela Fonseca murmurou, indignada. Um soldado de primeira classe sentado ao lado dela olhou em volta e sussurrou cautelosamente: General, essa carne de hoje é até melhor do que o normal. Geralmente só tem sebo, então a gente só come o arroz misturado no caldo. Ao ouvir isso, Isabela Fonseca bateu a colher na bandeja. Quer dizer que o normal é ainda pior do que isso? Sim, general. A qualidade dos suprimentos está estranha há cerca de um mês. A quantidade diminuiu muito e há um cheiro esquisito. Os cozinheiros dizem que a matéria-prima que chega já está estragada. Os olhos de Isabela Fonseca brilharam friamente. A alimentação dos soldados era a questão mais crítica, diretamente ligada à manutenção do poder de combate. Se o treinamento era difícil, era suportável, mas comida ruim era algo que um militar jamais toleraria. Vou comer tudo e me levantar. Não se preocupem comigo, comam bem. Isabela Fonseca forçou-se a terminar a bandeja, aguentando o cheiro nauseabundo. Ela queria sentir a mesma miséria que os soldados sentiam todos os dias. Depois de terminar a refeição, seus passos se dirigiram diretamente não para o escritório do comandante, mas para o depósito de suprimentos. Como esperado, um caminhão de entrega de alimentos estava estacionado na parte de trás do armazém. Na sombra, ao lado do caminhão, um capitão de logística com a barriga saliente e um civil gordo fumavam, rindo. Ah, capitão, conto com a sua ajuda desta vez também. Não é muito, mas é a minha singela gratidão. O civil tentou enfiar um envelope branco e grosso no bolso do uniforme do capitão. O oficial de logística fingiu rejeitar por educação, mas logo tentou pegar o envelope discretamente. Parar de movimento, uma voz fria e cortante atingiu suas costas. Os dois ficaram chocados, como se tivessem levado um choque elétrico, e se viraram. Lá estava Isabela Fonseca em seu uniforme de combate, com 2 estrelas de general de brigada, com os braços cruzados e um olhar gélido. General! O oficial de logística empalideceu, deixando cair o envelope no chão. O civil confuso revirava os olhos, tentando entender a situação. Você é o fornecedor desta unidade? Isabela Fonseca se aproximou lentamente do homem. O homem forçou um sorriso servil e se curvou até o chão. Bom dia, general. Sou João da Mata, o representante da Alimentos Pantanal, o fornecedor exclusivo desta unidade. Minhas desculpas pela apresentação tardia. Senhor João da Mata, acabei de almoçar com os soldados e o sabor da carne foi impressionante. Pensei que estivesse mastigando um pneu velho. O rosto de João da Mata ficou vermelho e branco de constrangimento. Ah, bem,
o mercado de carne de porco está um pouco instável ultimamente. Mas eu garanto que na próxima entrega mandarei a melhor qualidade. Isabela Fonseca avançou em direção à carroceria do caminhão, como se ele não merecesse uma resposta. Abra a porta. General, lá é o freezer, tá uma bagunça. Eu mandei abrir. Com a ordem firme de Isabela Fonseca, João da Mata abriu a porta do compartimento refrigerado, tremendo. Assim que a porta se abriu, um cheiro nauseabundo misturado ao ar frio vazou. Isabela Fonseca entrou sem hesitar e rasgou uma caixa rudemente. Por fora havia um rótulo de carne de porco nacional, mas o conteúdo era um bloco de carne congelada de baixa qualidade e descolorida. Havia até vestígios de rótulos de validade que tinham sido colados por cima. É esta a melhor qualidade nacional que você mencionou? Para mim parece lixo. Isabela Fonseca jogou o bloco de carne no chão. João da Mata caiu de joelhos. General, por favor, uma chance. Eu tinha uma boa relação com o antigo oficial de operações, o Major Ricardo Moura, e estava prestes a me apresentar à senhora. Ele havia cometido um erro fatal ao mencionar o nome do Major Ricardo Moura, que já havia sido preso. O canto da boca de Isabela Fonseca se retorceu friamente. Ah, o Major Ricardo Moura. Você sabia que ele já está na prisão? Parece que você vai fazer companhia a ele em breve. Lá, vocês podem se chamar de irmão e cunhado à vontade. Isabela Fonseca imediatamente chamou a polícia do Exército pelo rádio. Capitão de logística, você será investigado pela PE por suborno e negligência de dever. E o senhor, João da Mata, você será encaminhado à Justiça Civil por fraude em suprimentos militares. Este lixo de carne será apreendido. Prepare-se para devolver cada centavo que roubou. João da Mata desabou no chão, chorando e batendo no chão. Ai, meu destino. O Major Moura disse que me acobertaria. Os policiais do Exército chegaram logo e levaram os dois rudemente. Isabela Fonseca, sozinha, olhou para os suprimentos podres empilhados no armazém e suspirou profundamente. Seu sangue ferveu com o fato de que os soldados estavam sendo alimentados com aquele lixo. Ela imediatamente pegou o celular e ligou para o chefe de logística do comando da divisão. O contrato com o fornecedor de suprimentos da nossa brigada está rescindido hoje. Sim, se houver multa ou processo, eu assumo a responsabilidade. Peço que providenciem suprimentos de emergência de uma unidade vizinha para o jantar de hoje. Não posso deixar meus filhos passarem fome. Depois de desligar, Isabela Fonseca foi direto para a cozinha. Em meio à atmosfera caótica de soldados saindo do almoço, ela chamou o chefe da cozinha. Chefe, o menu do jantar de hoje será totalmente alterado. General, não temos ingredientes no momento. Eu providenciarei os ingredientes. O jantar de hoje será uma festa de picanha para todos os combatentes. Sem restrições. Sirvam até que eles não aguentem mais. Picanha? General? O orçamento. Eu pago com meu próprio dinheiro. Preparem a churrasqueira e lavem os acompanhamentos. Naquela noite, o cheiro delicioso de carne grelhada pairava sobre o campo de formatura da 2ª Brigada. Era picanha fresca que Isabela Fonseca havia comprado com seu próprio dinheiro, esvaziando o açougue da cidade vizinha. O som da carne chiando e o riso alegre dos soldados preenchiam o céu noturno. Isabela Fonseca observou a cena animada com satisfação e bebeu um gole de cachaça. Foi então que o cabo Lucas Santos se aproximou com um grande embrulho de farofa e picanha na mão. General, diga: ah, ora, seu descarado, ousa colocar comida na boca do seu general? Embora falasse assim, Isabela Fonseca abriu a boca e aceitou o grande pedaço. Os soldados ao redor vibraram. Tá delicioso. Sim, isso é carne de verdade. Isabela Fonseca riu com vontade, mastigando a picanha com as bochechas cheias. O pneu velho tinha desaparecido e, em seu lugar, a confiança, o verdadeiro sustento crescia. Com o problema da alimentação resolvido, o moral dos soldados mudou visivelmente. A 2ª Brigada se transformava de uma unidade para uma família unida, mas essa paz foi breve. Um telefonema para o escritório do general sinalizou outra tempestade. Era da inspetoria do Ministério da Defesa, né?
Um sinal de que uma força muito maior estava por trás de Ricardo Moura e João da Mata. A corrupção alimentar parecia resolvida e a paz tinha chegado, mas era a calmaria antes da tempestade. O telefonema que João da Mata fez apressadamente antes de ser preso havia sido a causa. Alguns dias depois, 2 sedãs pretos pararam ruidosamente em frente ao prédio principal da 2ª Brigada. As placas indicavam que pertenciam ao Ministério da Defesa e não ao Exército. As pessoas que desceram eram o coronel Hans Müller, do Gabinete de Auditoria de Manutenção de Forças do Ministério da Defesa, e seus assistentes. Suas expressões eram ameaçadoras. Crash! A porta do escritório do general foi aberta rudemente. Uma visita mal educada, sem bater. General de Brigada Isabela Fonseca? Sou o coronel Hans Müller, do Gabinete de Auditoria do Ministério da Defesa. Isabela Fonseca, que estava olhando documentos em sua mesa, levantou a cabeça lentamente. Seus olhos ficaram frios. Não aprendeu a bater na porta, coronel Müller? Por acaso este é o seu quarto? Com a imponência cortante dela, o coronel Müller estremeceu por um momento, mas logo recuperou sua arrogância. Ele tirou um documento do bolso e o jogou na mesa. Não é hora de se preocupar com etiqueta. Esta é uma ordem de auditoria especial, a mando do ministro da Defesa. Recebemos denúncias de que a senhora prendeu ilegalmente o representante de uma empresa fornecedora civil e rescindiu contratos sem o devido processo, manchando a honra do Exército. Isabela Fonseca nem olhou para os documentos. Era o cenário que ela esperava. O apoio de João da Mata vinha do escalão de logística do Ministério da Defesa. Então, o que querem? Que eu seja investigada? Investigação não, é uma ordem. Retire imediatamente a denúncia contra o senhor João da Mata e restaure o contrato com a empresa. E prepare-se para ser avaliada para a remoção do comando, assumindo a responsabilidade por este incidente. As palavras do coronel Müller eram uma ameaça clara. Havia uma arrogância implícita de que, com o poder do Ministério da Defesa nas costas, eles poderiam esmagar uma simples general de brigada de linha de frente. Isabela Fonseca levantou-se lentamente. Ela caminhou até o coronel Müller. Eles tinham mais ou menos a mesma altura, mas a intimidação que emanava de Isabela Fonseca era avassaladora. Coronel Müller, quanto você recebeu de João da Mata? Os olhos do coronel Müller se arregalaram. O quê? O que a senhora está dizendo? Quer ser processada por difamação? Honra, acobertar bandidos que alimentam os soldados com carne estragada e recebem propina é a honra do Ministério da Defesa? Isabela Fonseca abriu a gaveta de sua mesa e tirou uma pasta grossa. Ela a empurrou contra o peito do coronel Müller. Sabe o que é isso? É uma cópia do livro Caixa Secreto encontrado no cofre do escritório de João da Mata. Tem muitos nomes familiares nele. O seu nome está aqui e o nome do general Osório, chefe de logística que a mandou, está sendo tratado como VIP, não é? O rosto do coronel Müller ficou pálido instantaneamente. Suas mãos tremiam. Ele achava que o livro Caixa, apreendido pela PE quando João da Mata foi preso, havia sido escondido. Mas Isabela Fonseca tinha garantido uma cópia separada. Como uma oficial que dominava a coleta de informações desde seus dias de COPESP, ela não teria puxado o gatilho sem uma preparação completa. Isso é uma prova ilegalmente obtida. Não tem validade. Ilegalmente, como general, eu apenas exerci minha autoridade legítima para extirpar a doença que ameaçava a saúde e a vida de meus subordinados. Eu estava em dúvida se devia vazar este livro Caixa para a imprensa ou enviá-lo diretamente para a Casa Civil da Presidência, mas você me poupou o trabalho ao vir aqui. Isabela Fonseca levantou o celular calmamente. Devo convocar uma coletiva de imprensa agora. Coronel do Ministério da Defesa acusado de acobertar corrupção, ameaça general de brigada de linha de frente. Tenho certeza de que esta manchete estará na primeira página do Jornal de Amanhã. General, espere. Vamos conversar. O coronel Müller, desesperado, tentou agarrar o braço de Isabela Fonseca. Naquele momento, os olhos de Isabela Fonseca ficaram afiados. Ela afastou a mão do coronel Müller e, em um movimento rápido, torceu-lhe o braço pelas costas, imobilizando-o. Argue! Com um grito, o coronel Müller caiu sobre a mesa.
Seus assistentes se assustaram e tentaram avançar, mas o olhar cortante de Isabela Fonseca os congelou no lugar. Parem aí, se moverem, serão acusados de obstrução da justiça e agressão à superior, e serão imediatamente presos. Um gélido instinto assassino pairava no escritório. Isabela Fonseca sussurrou no ouvido do coronel Müller, que ofegava com o braço torcido. Ouça bem, não pouparei ninguém que mexer comigo, nem o presidente da República. Vá correndo para Brasília e avise ao seu general Osório para se preparar para tirar o uniforme. Amanhã de manhã, o original deste livro-caixa estará na mesa da Casa Civil. Isabela Fonseca soltou o braço. O coronel Müller cambaleou para trás. Ele olhou para Isabela Fonseca com olhos cheios de terror. Essa mulher é louca. Não, ela não é louca. Ela é uma militar de verdade. Alguém que não conhece a palavra compromisso. Vamos ver. O coronel Müller deixou um insulto covarde e fugiu do escritório. Isabela Fonseca observou de sua janela o sedã preto que se afastava. Ela sorriu amargamente. Não há nada para ver. A batalha já está perdida. Ela imediatamente apertou o interfone e chamou o chefe do corpo jurídico. Chefe, leve o livro-caixa original agora mesmo para o Comando Militar do Planalto, para o comandante da PE. Não posso confiar nos do Ministério da Defesa. Entregue-o diretamente ao comandante da PE do Planalto. Diga meu nome, ele saberá. Sim, general. Na manhã seguinte, a notícia abalou o país. Notícias de última hora informavam que o chefe de logística do Ministério da Defesa e outros 5 oficiais de alto escalão, incluindo o coronel auditor, haviam sido presos por corrupção em suprimentos militares. Os soldados da 2ª Brigada vibraram, assistindo à TV nos alojamentos. Nossa general varreu todos eles. Ela é demais. Agora ninguém mais vai mexer com a gente. Isabela Fonseca desligou a TV e olhou pela janela. A neve cobria as montanhas distantes. O inimigo interno havia sido eliminado, mas o dever de um militar é o combate. Era a hora de mostrar sua verdadeira habilidade. O inverno se aprofundou e chegou janeiro. Era a temporada de instrução e simulação de combate do Exército. Desta vez, o cenário não era o usual, com a 2ª Brigada como força de ataque, as Utares contra a força de oposição profissional, conhecida como o Batalhão de Simulação. Por uma ordem especial do Quartel-General do Exército, a 21ª Brigada vizinha e a 2ª Brigada se enfrentariam em um exercício de manobra livre mútua. O comandante da 21ª Brigada era o general de brigada Osório Viana, um elite graduado pela Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, com fortes tendências conservadoras. Ele sempre desaprovou Isabela Fonseca, uma mulher não graduada pela AMAN. Uma mulher como general de brigada. O mundo está de cabeça para baixo. Acham que treinamento é brincadeira? Vou quebrar o nariz dela nesta oportunidade. General Osório gabou-se na reunião de Estado-Maior pré-treinamento. A 21ª Brigada tinha mais efetivo e mais equipamentos modernos. Objetivamente, a 2ª Brigada estava em desvantagem. No dia do treinamento, a vasta área montanhosa na divisa dos estados foi designada como campo de exercício. O frio era intenso, 20 graus negativos. Sentada na sala de situação, Isabela Fonseca olhava para o mapa. O inimigo usará a abordagem convencional. O general Osório é um comandante de livro-texto. Ele romperá o centro com poder de fogo avassalador e atacará os flancos com unidades de assalto móvel. O chefe de operações perguntou: então, general, devemos focar na defesa? Estamos em desvantagem numérica de 5 para 1. Isabela Fonseca balançou a cabeça. Não, a defesa é a morte. Nós seremos fantasmas. Ela apontou um dedo para uma rota de montanha acidentada no mapa. Nós vamos por aqui. O Estado-Maior ficou chocado. General, não há trilha ali. É uma área de penhascos íngremes. É impossível passar a pé. Imagine com veículos. E a neve está na altura da cintura. É por isso que vamos por ali. O inimigo terá deixado aquela área desguarnecida. Isabela Fonseca se levantou. Ela vestiu um uniforme de camuflagem de neve branco sobre seu uniforme de combate. Eu liderarei uma força-tarefa de batalhão e infiltrarei pessoalmente. O resto das nossas forças deve fazer muito barulho na frente e resistir até que eu atinja o QG do inimigo.
O chefe de Estado-Maior gritou apressadamente: a senhora vai pessoalmente? É perigoso. Quem fará o comando e controle? Pelo rádio. E a minha presença no campo é o comando mais rápido e preciso. Cabo Lucas Santos, você está pronto? O Cabo Lucas Santos, que esperava em um canto da sala de situação, levantou-se de um salto. Ele agora era o operador de rádio pessoal do general de brigada. Pronto, general. Vamos fazer história. O relógio marcava 22 horas. Os 400 soldados do 3 Grau Batalhão da 2ª Brigada se transformaram em uma brigada fantasma branca e escalavam o penhasco notoriamente íngreme do Pico das Agulhas Negras. Uma nevasca violenta soprava, tornando impossível ver sequer 1 metro à frente. Os soldados, amarrados uns aos outros por cordas, subiam a face rochosa em silêncio. Na liderança estava Isabela Fonseca. O ambiente era mais hostil do que em seus dias no COPESP, mas ela avançava sem hesitação. Enquanto isso, o QG da 21ª Brigada estava convencido da vitória, em seu bunker aquecido. A 2ª Brigada não pode fazer nada com este tempo. Assim que amanhecer, vamos despejar fogo de artilharia e avançar com os blindados. Acabou. O general Osório Viana tomava café tranquilamente, desfrutando de sua folga. Ele não tinha ideia de que sua retaguarda já estava comprometida. Todos os ativos de vigilância da 21ª Brigada estavam concentrados nas estradas principais e nos pontos críticos. A área do penhasco, que eles consideravam intransponível, havia sido negligentemente ignorada. 3 horas da manhã. Os 500 metros atrás do posto de comando da 21ª Brigada. As colinas brancas, cobertas de neve, tremeram levemente. Eram Isabela Fonseca, Lucas Santos e os soldados do 3 Grau Batalhão. Após 5 horas de marcha infernal na montanha, eles haviam chegado à posição de dar um golpe no coração do inimigo. Verifiquem o equipamento Miles, equipamento de simulação de combate de todos. O sinal para começar é o tiro do meu fuzil. Isabela Fonseca sussurrou no rádio. Ela baixou seus óculos de visão noturna e mirou seu fuzil IA-2 com precisão. Na tela verde, os sentinelas que guardavam a entrada do PC dormiam, tremendo de frio. O fuzil de Isabela Fonseca disparou uma bala de festim, tiro simulado, e um laser atingiu o sentinela. O alarme agudo de morte soou no colete do sentinela. Ataquem! Acabem com eles! Os 400 fantasmas brancos saltaram da neve e invadiram o PC da 21ª Brigada. Completamente despreparados para um ataque surpresa pela retaguarda, a 21ª Brigada entrou em pânico. Inimigo! É um ataque surpresa de onde eles vieram. A retaguarda estava segura. O PC virou um pandemônio em segundos. O general Osório Viana saiu apressadamente do seu saco de dormir, vestindo apenas a roupa de baixo, e deu de cara com Isabela Fonseca. Isabela Fonseca tirou o capuz do uniforme de neve e apontou o fuzil para o general Osório. Seu rosto estava vermelho e congelado pelo frio, mas um sorriso relaxado de vitória pairava em seus lábios. General Osório Viana, minhas desculpas por incomodá-lo enquanto dormia. É uma surpresa, não é? O quê? O que você está fazendo aqui? Existe distinção entre general e soldado no campo de batalha? O que importa é quem vence. Isabela Fonseca apertou o gatilho. Bang! A luz vermelha acendeu no sensor milés no peito do general Osório e o som de morte quebrou o silêncio. O QG da 21ª Brigada havia sido aniquilado. General, situação encerrada. O QG inimigo foi totalmente neutralizado. Lucas Santos relatou com a voz excitada. Isabela Fonseca baixou o fuzil e fez uma continência de vitória. Bom trabalho, vencemos. Quando o dia amanheceu, o resultado final do treinamento foi anunciado pelo Comando de Controle do Exército, uma vitória avassaladora da 2ª Brigada. Na história do Exército, nunca houve um caso em que um comandante de brigada se infiltrasse pessoalmente nas linhas inimigas e eliminasse o general adversário. O general Osório Viana não conseguia levantar a cabeça. Ele estava sentado na lama, olhando para Isabela Fonseca com uma expressão vazia, a mulher que ele havia desprezado, que ele havia julgado ser apenas uma general política, era um monstro de verdade.
uma militar de campo que não conhecia a palavra compromisso, Isabela Fonseca se aproximou do general Osório e estendeu a mão. Foi uma boa disputa, general. Nos vemos na próxima vez na linha de frente. O general Osório apertou a mão dela, trêmulo. Em seus olhos, o desprezo havia desaparecido, substituído por um respeito misturado ao medo. Sim, eu perdi. Você é realmente incrível. A lenda do Copesp não era boato. Isabela Fonseca virou-se para os soldados do 3 Grau Batalhão que passaram a noite na neve gritaram de alegria ao vê-la. Viva general! Viva a 2ª Brigada! Seus gritos preencheram o vale da Mantiqueira. Isabela Fonseca não era mais apenas uma comandante. Ela era a heroína dos soldados e o orgulho da 2ª Brigada, mas a alegria da vitória durou pouco. Um chamado urgente veio do Quartel-General do Exército, em Brasília. Sob o pretexto de que o resultado do treinamento era muito revolucionário, o chefe do Estado-Maior do Exército queria se encontrar pessoalmente com ela. No entanto, por trás da convocação, espreitava outro grande complô. Aqueles que invejavam sua capacidade estavam armando a última armadilha. A grande vitória no treinamento e a eliminação da corrupção nos suprimentos elevaram a fama da general Isabela Fonseca ao céu. A imprensa a aclamava como uma verdadeira militar, a Joana d'Arc brasileira. Mas onde a luz é forte, a sombra também é profunda. As forças estabelecidas dentro do Exército que se sentiam ameaçadas por suas ações radicais preparavam um contra-ataque final. No centro disso estava o general de divisão Milton Cruz, chefe de pessoal do Quartel-General do Exército. Ele era colega de turma na AMAN do general de logística, que havia sido preso, e tinha profundos laços com a família do major Ricardo Moura. Ele planejou uma sutil campanha de difamação para impedir que Isabela Fonseca fosse promovida. Certa manhã, as comunidades da internet e os comentários de notícias foram inundados por postagens maliciosas. Controvérsia, general da 2ª Brigada, força soldados a exercícios exaustivos. Vários casos de congelamento em 20 graus negativos. Treinamento espetáculo, ignorando a segurança. Direitos humanos dos soldados severamente violados. A histeria da general de brigada. Fotos habilmente editadas e denúncias anônimas foram divulgadas. Fotos de soldados exaustos dormindo eram apresentadas como vítimas de abusos. A eliminação da corrupção e a compra de picanha com dinheiro próprio para os soldados eram transformadas em violação de normas e desvio de verbas. A opinião pública mudou rapidamente. O Centro de Direitos Humanos Militar foi inundado com reclamações e a frente do quartel foi bloqueada por manifestantes que exigiam uma investigação. O general Milton Cruz não perdeu a oportunidade e enviou a Inspetoria do Exército para a 2ª Brigada. Não era uma auditoria do Ministério da Defesa, mas uma inspeção de alto risco focada e direcionada do próprio Exército. Isabela Fonseca olhou para os manifestantes do lado de fora da janela de seu escritório e sorriu amargamente. Pensei que os inimigos estivessem apenas lá fora, mas ainda havia ratos escondidos aqui dentro. Seu ajudante de ordens entrou com uma expressão preocupada. General, o Conselho de Revisão do Exército foi confirmado para a próxima semana. Não podemos descartar a possibilidade de uma ordem de suspensão de funções. Precisamos preparar imediatamente os documentos de defesa. Defesa? Se estou certa, por que deveria me justificar longamente? O treinamento rigoroso e a compra de carne para os soldados com dinheiro próprio violando as normas eram fatos. Mas Isabela Fonseca não se envergonhava. Ela não tinha intenção de se comprometer com a injustiça. Diante da inspetoria, Isabela Fonseca expôs com dignidade sua filosofia de comando. No entanto, a inspetoria, sob a influência do general Milton Cruz, estava apenas cumprindo formalidades. Eles já haviam decidido pela remoção do comando e estavam apenas montando o caso. O clima na unidade ficou tenso. Os soldados estavam inquietos com os rumores da demissão do general. É sério que a general vai ser demitida? É um absurdo. Ela é a pessoa que cuidou da nossa comida e rastejou conosco. Como isso pode ser um crime? O alto escalão está podre de verdade. Nesse momento, o cabo Lucas Santos, que estava olhando o celular no alojamento, levantou-se abruptamente.
Não podemos ficar parados. Se ficarmos em silêncio, vão pensar que nós somos as vítimas de verdade. Então, o que podemos fazer? Precisamos contar a verdade. Quem são as verdadeiras vítimas e quem é o verdadeiro herói? Lucas, com as mãos trêmulas, começou a escrever uma postagem na comunidade online anônima, frequentada por militares. Exército informa. Sou o cabo Lucas Santos, do 3 Grau Batalhão da 2ª Brigada. O que a notícia está dizendo é uma distorção clara. Ele detalhou o resgate no campo de treinamento, o fato de a general Isabela Fonseca ter carregado a mochila do soldado na marcha de 40 quilômetros, a eliminação da carne estragada e a compra de picanha com seu próprio dinheiro. E, por fim, ele apelou: não fomos maltratados. Pela primeira vez na vida, fomos tratados como militares de verdade. Se resistimos ao frio extremo foi porque a general estava na frente, nos protegendo do vento. Por favor, defendam a nossa general. A postagem de Lucas Santos foi um catalisador. Os soldados da 2ª Brigada começaram a postar depoimentos em massa. Reservistas que já tinham dado baixa também se juntaram. Eu dei baixa no mês passado. A general Isabela Fonseca é uma verdadeira militar. Só o fato dela ter destruído aquele lixo do Major Ricardo Moura já vale um prêmio Nobel da Paz. A opinião pública mudou drasticamente em uma noite. Com a revelação da manipulação, a raiva do público se voltou para o quartel-general do Exército e para o general Milton Cruz. Uma petição pública na plataforma do governo, exigindo o cancelamento da punição da general Isabela Fonseca e a punição dos conspiradores, ultrapassou 200 mil assinaturas em pouco tempo. No dia do Conselho de Revisão, na sala de conferências do quartel-general do Exército, o general Milton Cruz, sentado na cadeira do presidente, enxugava o suor frio, checando o celular devido à torrente de críticas. Com a piora da opinião pública, até o ministro da Defesa havia lhe dado as costas. Isabela Fonseca entrou na sala vestindo seu uniforme de gala. Sua expressão era ainda ousada. General de Brigada Isabela Fonseca, a acusação contra a senhora é... O general Milton Cruz tentou começar a falar, mas Isabela Fonseca o interrompeu. A acusação é o crime de treinar soldados com rigor e alimentá-los bem? Ou o crime de perturbar a paz dos oficiais incompetentes e corruptos? O quê? Cuidado com as palavras. General de divisão Milton Cruz, o senhor pensou que eu não sabia que o senhor recebia suborno no campo de golfe do pai de Ricardo Moura e o acobertava? Isabela Fonseca tirou um gravador do bolso. Era a gravação da conversa entre o general Milton Cruz e Ricardo Moura, quando este último estava preso e o general Milton o visitara. Isabela Fonseca havia grampeado secretamente os registros de visita de Ricardo Moura através do setor de inteligência. Se você ficar quieto desta vez, eu te tiro de lá. Aquela Isabela, vou fazer o possível para tirá-la do Exército. Quando o arquivo de áudio começou a tocar, a sala de conferências foi tomada por um silêncio total. O general Milton Cruz empalideceu e desabou na cadeira. A partir deste momento, o senhor não é mais meu alvo de julgamento. Receba o julgamento da nação e da lei. A porta se abriu e investigadores do Ministério Público Militar entraram. O general Milton Cruz foi preso no local sob a acusação de suborno e abuso de poder. O grito que ele soltou ao ser arrastado para fora era mais lamentável do que os gritos de esforço dos soldados da 2ª Brigada. Isabela Fonseca saiu da sala de conferências olhando para o céu. As nuvens estavam se dissipando. Não foram a patente ou o poder que a protegeram, mas sim o coração dos soldados que ela havia tratado com sinceridade. O tempo passou e chegou março. A primavera pairava sobre a Serra da Mantiqueira e a água derretida fluía pelos riachos. A 2ª Brigada havia se transformado na unidade de elite do Exército Brasileiro. O lugar, que era chamado de Cemitério de Estrelas, havia se tornado o berço de uma lenda. E hoje era o dia da baixa do cabo Lucas Santos. Em frente ao portão do quartel, Lucas estava em seu uniforme de combate impecável, com a insígnia de baixa. Colegas e subordinados o cercaram para se despedir. Bom trabalho, cabo Santos. Ganhe muito dinheiro lá fora. Ligue pra gente, vamos te pagar uma boa comida. Após a ruidosa cerimônia de despedida, Lucas estava prestes a sair do portão quando um jipe se aproximou do prédio principal. O carro, com a placa de general, parou
e a general Isabela Fonseca desceu do banco de trás. Ela segurava uma pequena sacola de compras em vez de sua bengala de comando. General, Lucas se apressou em fazer a continência. Isabela Fonseca sorriu e pegou a mão dele para abaixá-la. Não faça continência, você é civil agora. Sua voz era tão calorosa quanto aquela que ele ouvira no lamaçal do treinamento. Isabela Fonseca entregou a sacola. Pegue. São sapatos para usar lá fora. Você se desgastou tanto usando botas militares, então deve usar bons sapatos ao sair. Dentro da sacola havia um par de tênis de marca famosa. Os olhos de Lucas Santos ficaram marejados. Era inimaginável que um general de brigada em serviço fosse pessoalmente entregar um presente de despedida a um simples cabo. General, muito obrigado mesmo. Lucas mordeu o lábio para conter as lágrimas. As lembranças duras do inverno passado passaram como um flashback. Mas em todas as memórias, a general Isabela Fonseca estava sempre com ele. Lucas Santos, você foi um dos subordinados mais orgulhosos da minha carreira militar. Graças à sua coragem, eu também consegui resistir. Não perca esse coração, mesmo no mundo civil. Vou lembrar disso, general. A senhora também, por favor, se cuide. Nunca esquecerei a dozê da brigada. Lucas Santos fez a continência novamente, com respeito que não era o de um militar, mas o de um discípulo por um mentor. Firme, Isabela Fonseca ficou em posição de sentido e retribuiu a continência. Firme, vá bem. Lucas Santos atravessou o portão. Ele não olhou para trás, mas sentiu que a bandeira da 12ª Brigada e a figura da general Isabela Fonseca, que o observava, permaneciam firmes como uma montanha atrás dele. Depois que Lucas partiu, Isabela Fonseca caminhou pelo campo de formatura com seu ajudante. Novas mudas verdes brotavam no chão e os recrutas gritavam vigorosamente, correndo em formação. Ajudante. General, a programação da instrução de selva deste ano está pronta? Está prevista para o próximo mês? Isabela Fonseca sorriu. Ótimo. Adicione mais 2 dias. E eu também vou participar. Diga a eles para se prepararem, pois desta vez eu vou cantar até o fim do hino nacional na Câmara de Gás. O ajudante de ordens fez uma careta, mas os passos de Isabela Fonseca estavam mais leves do que nunca. O vento primaveril da mantiqueira roçava em suas 2 estrelas douradas. A carne podre havia sido extirpada e, em seu lugar, uma nova pele forte e resistente havia crescido. Enquanto ela estivesse lá, a 12ª Brigada da Águia do Exército Brasileiro jamais vacilaria. O campo de instrução das estrelas era um inferno, mas também o berço onde nasciam os verdadeiros militares.